Muito bom dia para você que está ouvindo a Rádio Conectados. Está no ar a 23ª edição do Resenha FCS, que hoje recebe o zagueiro Jeremias. Muito bom dia, Jeremias. Bom dia a todos. Jeremias, você tá vendo, né, a situação do estúdio hoje, estúdio vazio, pessoal tudo atrasado. Hoje é brincadeira um negócio desse. Aprenderam com o Lameira, né? Aprenderam com o Lameira? Ela aprendeu, certeza. Entendi. Chegar atrasada é com ele mesmo. Vamos seguir, vamos lá. Deixa eu ir passando os resultados da Copa Bifarma deste final de semana, enquanto o pessoal aí não dá as caras. Agora vamos ver se ajuda aqui a internet, né? Vamos lá, conseguimos. Pra cá. No sábado tivemos o Bem Bolado empatando com a equipe do Classe A por 1-1. O Ipanema vencendo É Nós Que Tá por 4-1. O Botafogo de Guaianazes foi derrotado pelo Estrela Cantagalo por 1-0. O Amália ficou no empate com a Ajax por 0-0. Real Praça e Cantareira também ficaram no empate por 0-0. O Mocidade venceu o Tô Envolvido por 2-1. O Ratatá venceu a equipe do Independente por 2-0. E o Palmeirinha do Paraisópolis eliminou uma das equipes que você já atuou, Jeremias. Pão Caseiro. Pão Caseiro foi eliminado da competição. Palmeirinha 2-1 no Pão Caseiro, com um golpe de misericórdia no último lance da partida. No apagar das luzes, o Palmeirinha conseguiu o gol da vitória, que classificou a equipe do Paraisópolis e mandou para casa a equipe do Ipiranga. O empate eles já estavam desclassificados. Mas o empate ainda haveria chances, né? Mas aí ia ser muito difícil. Ficaria dependendo do resultado positivo ou de Anhanguera ou de Pão Caseiro, que se enfrentam na última rodada, né? E era vencer a equipe do Colorado ainda pra... Não, do Colorado não, desculpa. Do Doroteia para conseguir a classificação. Vamos lá, lembrando que todos os jogos válidos pela segunda rodada. No domingo, o Viracopos venceu o Biquinha por 1-0 e também garantiu classificação. O Escadão também se classificou ao bater o Na Cadência por 4-3. O Raça Ruim venceu a equipe do Vasco por 2-1 e o Noroeste ficou no empate com o 1º de Maio por 2-2. O Tutu, rapaz, Tutu que voltou para a Copa na última quinta-feira, após o recurso o julgamento do seu recurso, né? Uhum. E engraçado, sabe, Jeremias? O Tutu chegou totalmente quebrado pro jogo. Foi engraçado. De novo. Eles chegaram atrasados, entraram com com 11 ali misto, e com 5 minutos já tinham feito 2 substituições. E antes do primeiro tempo fez uma terceira substituição. E mesmo assim, desconfigurado, na correria e tudo mais, acabaram vencendo o Brasília por 2-0 e ficam aí numa posição interessante pra... E o Brasília que tem um time muito forte, né? Então. Esse que é o problema. Quando adentra nos estúdios Caio Henrique, é impressionante. O que mora mais perto é o que chega mais atrasado. Eu não entendo os negócios desse. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Hoje eu me programei para chegar 15 minutos antes, mas eu não contava com a manifestação ali no metrô Vila Prudente. E aí eu cheguei 15 minutos. Depois, né? Eu vou deixar o seu microfone fechado pro resto do programa. Não tem problema, o importante é a presença. O Ouro Preto venceu a equipe do Moleque Travesso por 1-0, eliminando a equipe da Vila Guarani. O Vasco venceu o Viela por 2-0. Ih, rapaz, o Viela perdeu outra. O Viela, que todo mundo diz é o renascimento do Leões da Geolândia, né? O pessoal do Leões foi lá pro Viela, trouxeram alguns jogadores da renomada equipe, perderam na estreia pro Jardim Brasil e perderam agora de novo pro Vasco. Complicado, hein? Complicou a situação pro Viela. Não tá desclassificado ainda, não? Eu acho que ele não tem mais chances de classificação, preciso ver o grupo. Deve estar eliminado e vai brigar só pra não ficar de fora da Copa do ano que vem, né? Já que os lanternas de todos os grupos não terão vaga em 2017. É uma espécie de rebaixamento. Isso é bom, né? Isso é legal, que aí assim a gente sabe que teremos equipes novas para a competição do ano que vem. Por fim, o Madrid da Moca goleou a equipe do Carolina por 5-0. Madrid voando, hein? 2 jogos, 2 vitórias, uma por 3-1, outra por 5, então, né? Foram vitórias assim, convincentes, pelo visto. Mas o time do Madrid tem uma base muito boa. Acabou de ser campeão do Regina na Garanhão. É o mesmo
Mesma base. Vamos lá. Deixa eu continuar. Opa, é isso aí, vamos lá. Caio Henrique, você foi pro Manchester no sábado? Manchester no sábado. Fala lá, fala um pouquinho como foram as partidas do Manchester. Primeiro jogo de sábado no Manchester foi entre Botafogo de Guaianazes e Estrela do Cantagalo, né? A equipe de Guaianazes veio com 1 ponto ganho após o empate com o Divisa por 1-1 na primeira rodada, e o Cantagalo veio precisando vencer, pois tinha perdido por Boa Esperança de 2-0 na primeira rodada. O jogo começou bem estudado, porém o time do Estrela do Cantagalo tinha um ataque muito rápido. Era 2 meninos novos na frente, né, o camisa 9 e o camisa 11. E logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o gol saiu numa jogada deles, né? O camisa 9 fez uma linda jogada individual pela esquerda, cortou pro meio e virou o jogo pro 11. Ele fez um golaço, ele dominou, a bola subiu. Então ele bateu cruzado no ângulo oposto do goleiro Guilherme, que é um ótimo goleiro do Botafogo, e conseguiu abrir o placar. E aí o jogo foi desenrolando, o Botafogo tentou sair mais, mas no primeiro tempo não conseguiu grandes coisas. Na segunda etapa, o Estrela do Cantagalo ainda continuou melhor, teve a oportunidade de ampliar, mas, volto a repetir, o goleiro Guilherme do Botafogo estava numa tarde bastante inspirada, pegou umas 2 bolas boas ali, e aí no finalzinho veio pro abafa, né? O Botafogo veio pro abafa, tentou empate de qualquer forma, perdeu alguns gols mesmo, uns 2 ou 3 gols ali, e ficou por isso mesmo, né? Foi uma grande surpresa, ninguém esperava, né, que o grande Botafogo de Guaianazes perderia pro Estrela do Cantagalo, que é um ótimo time, diga-se de passagem, né? E na segunda partida teve um jogo muito interessante entre o Ajax da Vila Rica contra o União Amália da Vila Prudente, né? A equipe da Vila Prudente veio com 3 pontos, né, já que tinha vencido o Sidex na primeira rodada, e o Ajax precisava vencer, pois tinha perdido pro Favela do Miragaia na primeira rodada. Nesse que é o grupo que todos apontam, o grupo da morte da Zona Leste, né? Que conta com Ajax, Sedex, Coroado, Favela do Miragaia e a União Amália. O jogo no primeiro tempo foi bastante truncado, as duas equipes se estudaram, ninguém queria sair muito com medo de tomar um contra-ataque, pois os 2 ataques eram rápidos. Fechou assim tranquilo. Na segunda etapa, o Amália veio pro abafa, conseguiu sair pro jogo e conseguiu ótimas oportunidades. Mas aí o goleiro, também chamado Guilherme do Ajax, fez assim uma partida quase que perfeita. Eu diria que perfeita porque ele não tomou gol, né? Perfeita, catou até vento, fechou o gol mesmo, pegou umas 4 bolas assim espetaculares. E no finalzinho do jogo, como o futebol é apaixonante por causa disso, né, Jamires? No finalzinho do jogo, um escanteio pro Ajax, cobrou, a zaga do Amália tirou. No rebote o cara cruzou de novo, sobrou pro jogador do Ajax, o goleiro do Amália saiu em cima, chutou, o goleiro ainda conseguiu pegar, bateu no jogador do Ajax, a bola ia entrando, mas raspou, foi pra fora. E quase que o Ajax ainda faz o gol no finalzinho, mas foi um jogo muito bom também, lotado, as duas torcidas foram em peso, né? E ficou no 0-0, e aí embola o grupo e o Ajax fica meio que numa situação desesperadora, né? 2 jogos, 1 ponto só, né? Aí semana que vem, se eu não me engano, o Ajax joga contra o Coroado, se eu não me engano, né? E o Sedex contra o Favela do Miragaia, e o Amália descansa, né? Porque como na Zona Leste são 5 times a cada no grupo, sempre uma semana um time descansa, né? Então o Ajax vem agora na próxima rodada por tudo ou nada, né? Porque precisa ganhar. E o bom é que a última rodada, sempre lembrando, vai ser o clássico, né? Sedex e Ajax, e pode ser que essa última rodada seja decisiva, os 2 times venham pra se matar, um fica, o outro sai. Ou as 2 equipes já podem estar sem chances de classificação, precisa ver o que vai acontecer também, né? Talvez eles estejam brigando pra ver quem se salva pra ficar no ano que vem. Sim. Né? Talvez eles estejam brigando por uma vaga. Pode ser que uma só equipe tenha chance de vaga e a outra não queira deixar. Tem isso também, vai ser muito... É porque com 5 times na chave fica mais embolado mesmo, não tem jeito. E... beleza, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das partidas que eu acompanhei, porque o Caio no domingo foi pra final de veteranos da Copa da Paz, certo? Perfeito. É isso aí. No sábado, estive acompanhando as 2 rodadas da Copa Bifarma. As 2 rodadas é complicado, os 2 jogos, né? A equipe do Ratatá
venceu a equipe do Independente. E vou ser breve para resumir esse jogo, porque vou falar o que eu falei semana passada. A equipe do Independente está chegando agora no cenário principal da Várzea, então não oferece muita resistência para essas equipes. Então o Ratatá fez uma partida tranquila, fez uma boa partida, venceu por 2-0, sem nenhum problema, controlando 70 minutos, sem sofrer. Na sequência, nós tivemos o jogo mais quente, diria o mais quente do final de semana no Anhanguera. Ontem no Paraisópolis os boatos foram grandes sobre esse jogo aí. E assim, o bicho pegou. Jeremias, Pois não. teve um cara lá que colocou fogo no jogo, velho. Sabe aquele cara que entra e muda a partida? Sei. O árbitro. Normal. Rapaz, as duas equipes ficaram bastante alteradas no primeiro tempo com a arbitragem. Os dois lances capitais do primeiro tempo, assim, geraram... E de novo o Lucas faz... Você tem de cor o nome do árbitro? Se eu não me engano... Foi o mesmo que fez a final. A final ontem, né? É. Então tá certo. Foi a mesma que fez a final no Paraisópolis. E assim, não tinha motivo pra tanta reclamação, porque no lance capital ele acertou. Primeiro gol do jogo do Pão Caseiro. Do Pão Caseiro? Não, foi o Palmeirinha que abriu o placar. Palmeirinha, desculpa, eu errei, exatamente. Quando o Palmeirinha fez 1-0, foi numa bola cruzada na área, o Bahia saiu pra fazer o corte. Aí ele fez o corte parcial, a bola sobrou dentro da grande área e o jogador do Palmeirinha fez gol. Não vou lembrar quem fez o gol aqui agora. Foi um gol do B e outro do Rodrigo, os gols Então do foi o B. Palmeiras. Então foi o B que fez o primeiro gol. E foi uma jogada muito parecida com o gol que o Cássio tomou contra o Fluminense. Quase igual, quase igual. Bahia saiu para fazer o corte, aí cortou parcial, sobrou com gol limpo, o B bateu. Assim como no lance do Cássio, não houve falta, porque ninguém vai em direção ao encontro do Bahia na hora dele fazer o corte. Ele jura de pé junto que ele sofreu a falta, mas no meu entendimento a falta não houve. E isso gerou uma revolta generalizada do time do Pão Caseiro. Muita reclamação mesmo, de forma bem assintosa. Mais um pouquinho e tinha passado do limite da agressão. Faltou pouco. Foi uma reclamação bem assintosa. Aí o jogo continuou, jogo bastante equilibrado. Mais pra frente, final do primeiro tempo já, um pênalti Pão Caseiro. E um pênalti que houve a penalidade, dá pra ver bem no vídeo. A penalidade houve. Mas é aquele pênalti que o árbitro não marca. Com confiança, né? Não é com confiança. Em 90% dos jogos o árbitro não marca esse tipo de penalidade. Aí qual que foi a revolta do time do Palmeirinha? Bom, ele ficou com a consciência pesada do que aconteceu na jogada do nosso gol, então ele deu pra compensar. Foi essa a reclamação. Não acho que ele deu pra compensar, sabe? Acho que não é esse intuito. Mas eu tenho sérias dúvidas de que se não houvesse aquela reclamação toda no primeiro gol, se ele teria dado aquele pênalti, sabe? Mas o importante é que ele acertou, né? Ele Nos acertou, dois lances. houve a reclamação. É muito parecida com a reclamação do pênalti entre Pioneiro e Milianos. Um monte de gente que eu ouço, eles admitem que houve a falta. A falta do William no atacante do Milianos. Eles dizem, houve a falta. O problema é que em 90% dos casos, esse lance não é marcado, ainda mais dentro da área. Aí o árbitro acabou de dar uma penalidade de um lado e dar do outro, é o que gera reclamação, é o que fica complicado, entendeu? Certo. E empatou o jogo, aí o Magrão... O Juninho pegou. O Magrão foi pra batida, o Juninho pegou, depois o Pão Caseiro conseguiu o gol de empate. E no último minuto, o Rodrigo acertou um tirambaço de fora da área e deu a vitória ao Palmeirinha. Até de forma justa. Por mais que o jogo tenha sido bem equilibrado, o Palmeirinha Isso que é o grupo da morte da Zona Sul, né? Era na teoria. Porque Doroteia, Palmeirinha, Pão Caseiro e Anhanguera. Era na teoria pra ficar... Antes do campeonato a gente diria que o Anhanguera não disputaria a vaga nesse grupo. Ainda mais pelos últimos resultados. E o Anhanguera joga agora pelo empate contra o Palmeirinha pra classificar. Exatamente, o Palmeirinha tá classificado, o Anhanguera joga por um empate. E o Doroteia ali ainda tem remotas chances e esperanças de classificar para a segunda fase. Aí no segundo dia, no domingo, que eu estava lá no Anhanguera,
tivemos o jogo entre Tutu e Brasília, que eu vou deixar pro final, porque a crítica hoje vem pesada em cima do Brasília. E vou falar um pouquinho sobre o jogo de fundo entre... Gente, me correu agora. O jogo de fundo foi entre Ouro Preto e Moleque Travesso, exatamente. A mesma coisa que eu falei do jogo entre Ouro Preto e Mãe Sara se aplica ao jogo de ontem. O Ouro Preto é um time bastante leve, um time bastante ofensivo, que conta com 4 atacantes no sistema ofensivo, né? 2 atacantes fazem a função de atacante e temos 2 atacantes jogando de meia. Então se forma um time bastante ofensivo. O Ouro Preto consegue criar suas oportunidades, mas tem um problema crônico de finalização que é revoltante, sabe? É questão de chegar 4, 5 vezes na cara do gol e perder os 5 gols. E quase complicou a partida ontem. Tudo bem que o Moleque Travesso não ofereceu muitas dificuldades para o Preto, principalmente em termos ofensivos. O Moleque Travesso não conseguiu desenvolver uma grande partida, mas se o gol demora um pouquinho mais pra sair... Não, nem um pouquinho mais do Ouro Preto. Deixa eu confirmar aqui, Caio, que eu te mandei. E daí eu vejo aqui, tá aqui já. Não, foi aqui. O gol do Ouro Preto saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Mas assim, se o Moleque Travesso consegue aproveitar a oportunidade que ele teve na metade do segundo tempo, o Moleque Travesso fatalmente teria vencido o jogo. Não acredito que o Ouro Preto conseguiria empatar o jogo se tivesse saído o gol. Ele sofreu com isso diante do Mãe Sara. Ele sofreu o gol Mãe Sara na metade do segundo tempo, numa bola aérea, um gol de cabeça. E conseguiu o empate depois acertando um chutaço de fora da área, que eu ainda acho que o goleiro do Mãe Sara colaborou, que era uma bola que dava pra ter tirado. E fica esse alerta, já conversei com a diretoria do Ouro Preto ontem, que é assim, ou esse time acerta o pé, põe o pé na forma e começa a fazer os gols, que assim tem mais chances de ir longe, ou não vai longe nessa Copa do Farmo, porque na fase de grupos você ainda consegue. Tá quase classificado, tem 4 pontos. Mas no primeiro mata-mata, o mata-mata não perdoa a equipe que fica criando oportunidades, cria oportunidades e não finaliza, não conclui. Sabemos como que é o futebol, né? Então, fica isso aí. Gostei muito da equipe do Ouro Preto, muito mesmo, sabe? Não sofre muito defensivamente, cria suas oportunidades ofensivas, mas só fica esse puxão de orelha quanto à finalização. Precisa finalizar um pouquinho melhor para conseguir fazer o gol, né? E vencer as partidas. Caio Henrique, vamos pra crítica do dia? Já que Diego Cunha também, tô vendo aqui, abrindo Diego Cunha, não dá nem sinal de vida. Não deve aparecer por aqui hoje. Não, e... virou tradição, né? Depois de semana passada, essa crítica aí, toda semana vai ter que ter uma. A gente tem que Não, tradição não. Fazer uma vinheta aí, você tá sabendo? Semana passada a crítica lá pelo pessoal do Pioneer repercutiu, né? Vamos fazer até uma vinheta. O Jeremias deve saber, ele conversa direto com o Juninho. Fiquei sabendo, assim, que a crítica foi pesada. A crítica dessa semana vai para a equipe do Brasília, que está praticamente eliminada da Copa Bifarma 2016. Após chegar em 2 finais e 2 competições grandes no primeiro semestre, Copa da Paz e Copa Leões, hein? E sabe o que pareceu, principalmente na partida de ontem, Caio Henrique? Vamos esquecer a estreia, porque estreia, muita gente joga mal na estreia. Aquela partida horrorosa diante do Colorado. Teve aquele pênalti escandaloso que não deram pro Brasília. Escandaloso. E vamos focar no jogo de ontem. O Tutu, como eu falei no começo, chegou totalmente bagunçado. Sabe, alguns jogadores chegaram atrasados, foram entrando ao decorrer do primeiro tempo. O Tutu atrasou um pouquinho na hora de entrar em campo. Mas a gente não pode esquecer que o Tutu fez uma grande Copa da Paz e tem um resultado espetacular contra o Ajax, de virada, perdendo 2-0, vencendo por 3-2. Então já vou falar aqui de novo. Não é nenhum absurdo o Brasília perder o jogo para a equipe do Tutu, certo? Mas o que me revolta naquelas é a crítica, é ver um time que manteve a base que vinha jogando a Copa da Paz, sabe, mudou bem pouco daquele time. E você enxergava
uma falta de sintonia entre eles, sabe? Parecia que eles estavam aéreos. O Jeremias daqui a pouco ele vai comentar, mas ele sabe que quando uma equipe começa a chegar em finais seguidas, o conjunto dá certo, sabe? O time cria um conjunto, o ego vai lá em cima, né, Jeremias? É verdade. O time acha que como eles são muito bons tecnicamente, uma hora eles vão acertar a jogada e vão fazer o gol. É exatamente a mesma coisa que aconteceu semana passada com o Pioneer. E quando você acha que você vai acertar, uma hora você vai acertar a jogada, você passa a não se esforçar tanto. E a equipe do outro lado ganha de você na vontade e vai ganhar no futebol. Porque hoje em dia não tem mais espaço apenas para qualidade técnica. O campo é reduzido, a qualidade física dos atletas são boas, então não adianta. Você não tem condições de jogar apenas com o lado técnico, infelizmente, né? Podia ser igual antigamente, tinha espaço e tinha tempo. E o tempo foi passando e você não viu o Brasília pegando fogo. Você não viu o Brasília com poder de reação. Tutu fez 1-0, vou pegar aqui de novo as anotações com o Caio. Tutu fez 1-0 com 22 minutos do primeiro tempo. Tá, Tutu jogando bem. Melhorou depois das primeiras substituições, que os atletas que chegaram atrasados entraram, acertaram o time passou a ganhar o meio de campo, até abrir o placar lá, fazer 1-0 numa jogada de linha de fundo, cruzamento para área, e o atacante fechou na segunda trave. E o Tutu ganhando de 1-0 e o Brasília sem reação. Você via eles tentando sim, pela parte técnica, fazerem alguma coisa, mas no dia que a qualidade técnica não funciona, tem que ser no coração. Tô errado, Jeremias? Não. Tem que ser na força, você precisa fazer alguma coisa diferente pra correr atrás do resultado. Exatamente. E esse algo a mais faltou demais no Brasília ontem. Demais. Você viu uns jogadores passivos com o resultado, você não viu o banco de reservas pegando fogo, você viu um Brasília inteiro sem reação. Os jogadores que entraram não conseguiram mudar o panorama da partida, sabe? Tudo bem que quando o jogo tava 1-0, e olha só como o futebol é, podia ter sido qualquer outra equipe, né? Mas justamente o Brasília de novo, pra mim, teve um pênalti escandaloso não marcado. Mas daqueles que foi muito pênalti, que eu do meio de campo filmando o jogo, eu vi o pênalti. E o árbitro me explicou, ele me explicou depois do jogo, que ele falou, houve o contato, mas eu vi que o Rogerinho atrasou a passada e levou o pé em direção ao atacante, o zagueiro, pro zagueiro vir fazer o contato. Então, mais do que o contato aconteceu, o contato foi provocado pelo jogador do Brasília, por isso que ele não deu a penalidade. Certo? Eu não enxerguei o lance dessa forma, achei que o lance foi faltoso, foi pênalti. Mas entendo também a decisão do árbitro, a leitura que ele fez, e naquele segundo ele tem que tomar uma decisão. E foi a decisão que ele tomou. Isso não justifica em nada a partida que o Brasília fez. Pra você reclamar de um árbitro, de você perder o jogo, você tinha que ter, no mínimo, ter sido superior a outra equipe. Se você foi superior a outra equipe, tentou e a bola não estava entrando, aí você pode reclamar da arbitragem num lance, que um lance de pênalti fatalmente ajudaria. Não sei se seria o gol ou não, mas aí sim você pode reclamar. Jogamos melhor que o adversário, não conseguimos fazer o gol, mas aí sim a arbitragem atrapalhou. Mas quando você é inferior, como foi ontem, sem vontade, sem nenhum brio, sem nem um pouquinho de garra, sem um pouquinho de vontade de ganhar, aí você não pode reclamar da arbitragem. E o Brasília teve 2 jogos desse jeito. De novo, eu não vou criticar a estreia, porque a estreia é complicado, mas já faltou essa vontade na estreia e faltou essa vontade ontem também, e é por isso que o Brasília tá aí por um dedinho de estar fora da Copa Bifarma 2016. Aí, para classificar, precisa primeiro esclarecer o que aconteceu entre Bafômetro e Tutu. O jogo terminou 1-0 aos 29 minutos do primeiro tempo. E me disseram que o resultado foi alterado para 3-0 e a partida foi considerada como um WO. Foi isso que o pessoal do Bafômetro me passou ontem. E eu entendo que não pode ser aplicado uma partida como WO, porque o regulamento diz que WO é eliminação. Exatamente. Então, assim... Então eu não sei. Para uns disseram que eu entrei na página da Bifarma e no dia que eliminaram o Tutu, falaram que manteriam o resultado de 1-0. Aí quando entrei na página do Facebook da Copa Bifarma e fui puxar
o comunicado que falava que o recurso do Tutu tinha sido aceito, não falavam nada sobre resultado. Não tinha nenhuma linha sobre resultado. Então a gente fica nessa sabendo. Não sei se a equipe do Tutu perdeu por 1 ou por 3. O fato é que se foi por 1-0, o Brasília precisa vencer o Bafômetro por 2-0 na última rodada para seguir adiante. Se o placar foi 3-0, vai ter que ser 4-0, não tem muito para onde correr. Essa é a situação hoje do Brasília. E digo mais, pelo que apresentou nessas 2 partidas da Copa Bifarma, mesmo que seja a missão teoricamente mais fácil por 2-0, não consegue. Pelo que vem apresentando, realmente vai ficar muito complicado do Brasília conseguir chegar até a próxima fase. Certo? Caio Henrique. Certo, Jeremias? Certo. É isso aí. Caio Henrique, vamos falar um pouquinho sobre a história do nosso convidado? História não, né? Vamos falar do convidado, que história ele não tem. Começa por aí. É engraçado isso, né? Todos os convidados que vêm aqui... Eu tenho pouca história. Não, todos os convidados que vêm aqui, Jeremias e Lucas, falam que não tem história. Aí tudo bem, aí começa a conversar, daqui a pouco começa. Não, mas você lembra aquele título que você ganhou ali? Mas você lembra aquele que... Eu falei, cara, mas não tem história e começa a pintar do nada, brotar. Mas vamos lá, Lucas, vamos sim. Jeremias, muita gente me disse que você apareceu pra Várzea em 2012, é verdade? Verdade. Final de 2011 pra 2012. Final de 2011 aonde, então? No Marconi, da Vila Maria. Marconi da Vila Maria. Aí te pinçaram lá... Não. Na verdade, eu... Não, te pinçaram lá pra colocar no time do Ajax. Sim, em 2012. Não, mas assim, foi assim. Eu conheço o Márcio desde pequeno. O Marcinho. Então a gente jogava... Ele jogava num time e eu jogava em outro. Aí ele me chamou pra jogar no Marconi em 2011 e eu fui. Aí de lá ele tava em negociação pra seguir no Ajax em 2012 ou sair, né? Ele ia, na teoria ia pro São Carlos 2012. E foi a escolha que ele fez. Ele foi pro São Carlos e me indicou pro Ajax. E aí eu fui no Ajax e dei certo. Entendeu? Assim começou. Daqui a pouco a gente continua. Caio Henrique, lembrando que, ó, a gente tinha esquecido, hein? Passou 28 minutos já. Quem mandar uma mensagem hoje pro programa via aplicativo do celular ou pelo site, quem mandar uma mensagem vai estar concorrendo à camisa do São Carlos, campeão da Supercopa Pioneer, hein? Então fica aí, pra você que tá ouvindo, pra você que está nos assistindo via site. Tem que ser uma mensagem boa, né? Que essa daí é a minha camiseta, aí, eu ganhei. Eu não sei se isso deixa a camisa mais valiosa, né? Claro que deixa. Mas, enfim, tá aí. Quem mandar a mensagem via aplicativo ou via site estará concorrendo hoje à camisa do São Carlos. E aí você chegou lá em 2012, né, Jeremias? E conseguiram ali um títulozinho básico. Mas não foi nem lá. Antes eu joguei em Diadema, que era na época era um dos campeonatos mais difíceis que tinha, né, na Várzea. E lá em Diadema também, no Grêmio Eldorado, a gente foi campeão. Né, e só foi crescendo. Foi crescendo. Só foi crescendo. Eu tenho sorte, né? É engraçado. Assim. Eu vou fazer essa pergunta, que eu acho isso... O futebol tem dessas coisas. Caio, você sabia que o time de 2012 é o único campeão da Kaiser pelo Ajax? Sim. Mas é considerado um dos piores times que o Ajax já montou na sua história. Sim, eu falo pra todo mundo isso. Eu acho isso super engraçado. E você, Jeremias, que fazia parte desse grupo, o que é ouvir uma coisa dessas? Era um dos piores times, por quê? Porque não tinha gente conhecida. Só tinha os jogadores desconhecidos, vamos dizer assim. Né? Foi um projeto, apostaram no projeto. O Marcelinho mesmo apostou no projeto e deu certo, velho. A gente foi encorpando isso do campeonato, no decorrer do campeonato. E a Kaiser, Jeremias, não sei se você concorda com o que você pensa, né? Era um campeonato que você podia fazer uma aposta assim, porque era um campeonato muito longo, né? Então você tinha, entre aspas, um tempo pra você encorpar essa equipe pra quando chegasse nas partidas decisivas você chegar inteiro, né? Isso é verdade. E assim, lá foi mesclado experiência com juventude. Eu era novo na Várzea, no cenário da Várzea, como alguns também eram. Então, quem tinha conhecido lá, Washington, Amassado, Ailton. Então, foi mesclando essa experiência desses caras que já vinha jogando na Várzea, né, em outras Copas Kaiser, até mesmo no Ajax, com a juventude de quem não era conhecido. Né? Assim, e assim deu certo. E a gente passava sufoco, viu? Porque a gente passava com 4 pontos. É isso que eu ia perguntar agora. Era assim que acontecia. Pela torcida do Ajax tinha essa desconfiança, essa cobrança? Tipo, nós montamos um time que a gente não conhece ninguém, e aí como que vai ser?
Tinha. A cobrança no Ajax sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir. Sim. Até agora nesses resultados ruins que eles estão tendo, sempre vai ter cobrança. Eu digo até porque, assim, um dos motivos de eu ter saído do Ajax, vamos dizer assim, 2013, a gente montou um time super melhor do que do ano de 2012 que a gente foi campeão. Saímos invicto. Na primeira fase, 3 empates. Não, saímos na quarta fase, 9 vitórias e 3 empates. Não, isso daí foi 2014. 2013. 14 foram os 3 empates. 2014 já não tava, mas 2013 quando eu saí de lá. Saímos invicto do campeonato, a gente tinha um time muito bom, mas a cobrança veio pesada em cima dos jogadores, entendeu? E assim, não tinha necessidade. Porque a gente tinha um time bom, só que acontece. 3 empates acontece, que nem aconteceu no ano seguinte, 2014. Entendeu? É complicado, assim. A torcida de lá é muito pesada. Então, a cobrança lá é muito pesada. Não tem essa. Mas tem que conviver com a cobrança, não tem jeito. Jeremias, eu preciso fazer essa pergunta, cara. Eu preciso fazer essa pergunta. Por que jogador sempre fala que a cobrança é desproporcional? Por que sempre quando é o lado negativo o jogador reclama tanto das coisas do futebol? Não acho que seja isso. Tem que ter cobrança, mas assim, não adianta cobrar de uma forma errada, eu acho, meu pensamento. No São Carlos mesmo, tem a cobrança? Tem, mas é dentro do campo, não fora. Não tem torcida pra te cobrar fora, você tem que cobrar seu resultado lá dentro. Às vezes o resultado não vem, que nem aconteceu na Copa da Paz, né? É assim, não tem jeito. Não tem... Você não acha que jogador gosta muito de assumir o bônus da parte boa, quando é campeão ou quando decide a partida faz o gol, e na parte ruim, no ônus, tenta dividir a culpa, tenta se esconder um pouquinho? Não, acho que não. Acho que não tem isso. Eu não sou assim. Eu aceito a cobrança, né? Às vezes eu acho que a cobrança é desproporcional. Só, né? Jeremias, você é engraçado assim, ó, você já teve dos dois lados. Você jogou num Ajax que tem uma torcida super fanática, muito grande, né? Conhecido em toda a várzea de São Paulo. E atualmente joga no São Carlos, que é um time muito grande também, campeão de Supercopa Pioneer, enfim. Só que não tem uma torcida, como você acabou de falar, que te cobra. Qual que é a diferença desses dois lados e o que é melhor pro jogador? Eu acho que assim, a torcida, ela não tem que cobrar tanto. Tem que apoiar, que nem o Ajax. A torcida do Ajax, da mesma forma que ela te cobra, ela te apoia. Como apoiou a gente no campeonato, entendeu? Então é assim. Então no São Carlos, o que eu acho de diferente, assim, de não ter esse torcedor, de não ter aquela cobrança, fica mais fácil para os jogadores, né? A gente lá dentro do campo, a gente fica mais tranquilo, a gente sabe do nosso papel, a gente tem a qualidade técnica que nem tava falando, só que tem que jogar lá, não tem jeito. É foda de falar do Ajax. O Ajax é uma coisa que, sei lá, me marcou, né? Tanto essa cobrança de fora como jogar lá. É um time sensacional. Eu tenho um agradecimento a ter jogado lá de uma forma extraordinária. É foda. Vocês não... A minha a mesma coisa você trabalhar numa rádio... Vou dar um exemplo chulo aqui, mas você trabalhar numa rádio melhor que tem da... Né? Sim, é assim, sim, é a mesma coisa de você narrar uma final de Copa do Mundo pela Globo e passar o resto da vida encostado na Rede TV. É isso que ele quis mas dizer. É mais ou menos isso. Mas minha próxima pergunta vem depois da música de intervalo, Kai Rick, já são 10h35 da manhã. Vocês falam pra caramba, cara. Então, eu cacei alguma coisa aqui, surgiu um Turma do Pagode, camisa 10, e a gente já volta. Quem souber pode cantar, tá? Já está incluso. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, não se mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem se aglomerar
Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu vou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Pro de você, mulher. Se isso acontecer, fico com você, fico com você. Se um dia eu disser eu te amo, ainda mais, pode acreditar. Se um dia eu disser eu te quero, o dobro mais. Tenta imaginar, não se mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Turma do pagode, do de você, mulher. Nessa beleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu vou camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, mulher. Vencer você, fico com você. Me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Fico com você, fico com você. Não tem jeito, já sou seu. Camisa 10. Está de volta. Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. É isso aí, estamos de volta com a 23ª edição do Resenha FCS, recebendo hoje o zagueiro Jeremias, do Esporte Clube São Carlos, campeão da Supercopa Pioneer deste ano. Só lembrando vocês que tá valendo ainda a promoção da camisa, hein? Quem mandar uma mensagem via aplicativo do celular ou pelo site da Conectados estará concorrendo. Caio Henrique, antes da gente continuar o nosso papo, o Williams mandou uma mensagem aqui dizendo que WO é quando uma equipe não se apresenta para a partida. O resultado deste jogo foi WO por falta de jogadores, mas não cabe eliminação. Então tá bom. Se tiver no regulamento do campeonato, porque tudo é o regulamento do campeonato. O que foi conversado eu antes? Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu já vi, o Jeremias acho que também conhece, o mesmo resultado, a mesma coisa ter acontecido na Copa Kaiser e o jogo ter continuado numa outra data com os dois times completos. Pronto. Porque não foi jogado 70% da partida. Simples então, assim. Então o jogo parou ali e continuou depois. Simples assim. Quem me disse isso foi o Pica-Pau, hoje meia do Brasília, que estava na época, se eu não me engano, pro Tutô, pro Preto, algum dos dois times do Iporanga. O Pica-Pau tá no Brasil, não tá mais no Tutu? Não, e foi numa partida contra o Riachuelo. Ele me falou que já aconteceu isso. Então eu não vou entrar no mérito da discussão e não vou ficar prolongando essa discussão. Eu só acho que podia ser um pouquinho mais claro isso, pra gente entender. Resolver logo, né? Porque o campeonato tá rolando. Podia ser um pouquinho mais claro essas decisões e essas publicações pra gente não ficar com essa dúvida, entendeu? Certo. Acho que é um ponto negativo aí na competição, essas coisas dúbias que ficam. Mas enfim, vamos continuar nosso papo, que já são 10h40 da manhã. E, cara, o intervalo fez eu esquecer aquela pergunta que eu ia fazer pro Jeremias. Olha só. Que bom. Deu sorte, hein? Caio Henrique, continua aí, sua pergunta pro entrevistado. Vamos lá. Jeremias, você acabou de falar antes do intervalo sobre o Ajax que te marcou muito e tudo. Nessa sua passagem no Ajax, eu queria dois momentos. O momento que você... É claro que é difícil falar assim, porque
né, quando você é campeão de uma Copa Kaiser, é claro que é um momento que te marca, mas tirando esse momento, ok? Qual o momento que você falou assim, não, aqui foi marcante, aqui que me fez mesmo gostar da equipe, e qual foi o momento negativo, aquele momento que você falou, nossa, aqui eu passei muita dificuldade, isso me marcou pelo lado negativo? Então, lá no Ajax é assim, eu penso dessa forma, o Ajax, como é um time muito grande, me abriu muitas portas depois, né? Esse foi o que me marcou lá, né? De ter me lançado no cenário da várzea, né? E o negativo foi quando a gente foi eliminado na quarta fase de 2013, isso daí eu pensei assim, não jogo mais aqui, né? Foi até meio chato, assim, mas acabei voltando em 2014 naquela Libertadores da várzea, que também não foi muito agradável a minha passagem lá. Na verdade, assim, no Ajax, eu joguei lá por causa do Marcelinho, né? Ele que me ajudava muito, então ele era diretor do Ajax na época. Então ele virou meu amigo particular, né? Então, lá se ele um dia voltar pra lá pro Ajax, com certeza eu vou voltar com ele, né? Dei umas críticas lá com certas pessoas do Ajax. Lembrei. Antes da minha pergunta, o Robson, Lucas, cuidado pra não se treinador esquecer do de Central novo. Leste, mandou um abraço pra você, viu, Jeremias? Meu outro grande amigo, Robson. Joguei também no Central No Leste. Central por 2 Leste, anos. vocês ficaram juntos. Ah. A pergunta, Jeremias, é: o que você pensa, tá? Quero saber de você, e depois a sua análise, já que você joga com tantos jogadores em outras equipes pela cidade. Hoje, um jogador escolhe primeiro um time que paga em dia e não tem tanta pressão pra jogar. Isso pesa mais do que, de repente, jogar por um time de ponta, onde tem mais pressão, tem mais torcida. Eu vou falar por mim, não pelos outros. Eu, assim, claro que hoje eu só jogando futebol, né, na várzea. Então, ter o bicho lá que a gente fala em dia é essencial, né? E em segundo momento eu vou onde meus amigos estão, é assim. Então, eu tenho um jogador ali que eu conheço, vou ali com ele, né? Assim que a gente faz. Não adianta a gente, que nem assim, pra Bifarma mesmo, vou dar o exemplo. Eu tive convite do Pão Caseiro, do Brasília, de vários outros, né? Mas assim, não adianta eu ir lá, que nem existe, né? Pegar dinheiro lá pra jogar e sair na primeira fase. Eu não quero, eu vou onde eu sei que vou ter condições de chegar. Time que eu, assim, no São Carlos eu tô fazendo o seguinte, né? Eu tô fazendo essa parte de diretor agora. Tô chamando os jogadores, tô tudo, né? Então é assim que a gente fez. A gente montou um grupo de amigos que já joga junto em São Bernardo, em Guarulhos, e assim vai. Já pegou a base que tinha da Pioneer e só manteve, só reforçou. Entendeu? E eu penso dessa forma, né? E o que você enxerga no contato que você tem com outros? Assim, não tem tanta dificuldade de jogar em outros lugares. Eu jogo em outros times, né? Mas você acha que na hora de escolher eles preferem um local mais tranquilo? Não. Com o pagamento em dia do que talvez Não. assumir a bucha de um time grande? Eu sempre tive cobrança de time grande. São Carlos é um time grande. Não estou dizendo que o São Carlos não seja, mas São Carlos é uma exceção. É um time grande sem torcida, então lá é fácil de jogar. O Central Leste também, assim, tinha a cobrança, não tinha tanta torcida, né? Mas assim, os resultados saíam. São Carlos também, o resultado sai. Agora com cobrança, eu acho que já não sai tanto assim o resultado. Então vocês preferem mesmo um local mais tranquilo? Vamos falar a realidade. Tem que falar a verdade. Ô, Jeremias. Não é assim. Jeremias, tem uma pergunta, Caio Henrique, de espectador. Alberto Gueiros de Araújo. Ele é aqui de São Paulo. Gostaria de saber como um zagueiro da várzea se prepara para uma partida. Pede para ele falar sobre preparação física e etc. Então, já que você é o caso que o Caio Brito tanto gosta de saber, se ia ter algum jogador que já ia sobreviver da várzea, podia estar aqui hoje, né? Eu ia perguntar isso agora. O Jeremias tá aí. Então fala um pouquinho sobre como um atleta amador faz sobre preparação física, preparação mental, preparação para os jogos. Conta um pouquinho sobre a rotina que você leva. Então, eu sou um caso meio atípico, que eu não sou muito fã de treinar, né? Não gosto muito, não. No máximo eu dou uma corrida,
Só. De quarta-feira eu tenho um treino do Futset lá, que aí é um pouquinho mais específico. Só. É o que eu faço. No máximo é correr uns 4, 5 quilômetros só. Academia, não faço. Não sou fã de academia. Jeremias, então já entrando nesse mérito do Caio Brito, e eu ia já perguntar isso antes do nosso ouvinte perguntar. O Júlio César veio aqui, foi feita a pergunta pra ele, o goleiro, né, consagrado, sobre se um jogador varziano conseguiria um dia só sobreviver da várzea. E o Júlio César foi bem categórico na resposta. Ele falou: olha, eu já fiquei 3 anos sem trabalhar, só vivendo da várzea, conseguia viver. E ele falou que dá sim, hoje já praticamente é certo, mas hoje ele trabalha, enfim. E você que tá nesse momento, você chegou a essa conclusão que dá, ou que está perto de chegar esse momento de um jogador varziano viver só da várzea, não trabalhar em outras áreas? Então, a grande dificuldade é assim, depois dos seus 30 anos, vai fechando as portas, né? É assim. Tá com quanto, Jeremias? Eu tô com 27. É normal. Tem um dono de um time lá de São Bernardo, lá do Corinthians, ele fala, jogador depois dos 30, ele não, pra mim não serve. Ele fala assim, né? Então vai fechando as portas, não tem jeito. Eu acho assim, dá pra se viver. Você vai conseguir viver, você vai conseguir se manter, né? Mas o certo seria o quê? Trabalhar e jogar aos finais de semana. Aí é como se fosse um complemento. Ter futuro, né? Isso. É o que eu faço, eu estudo, né? Tem que estudar, senão não adianta. Vamos lá. Jeremias, foi feita uma pergunta em off pro Júlio César aqui semana passada. Que em off porque não deu tempo de fazer no programa, e ela vai sobrar pra você. Ai, que legal. É sempre assim. Ai, que legal. A gente falou sobre jogadores da várzea, os famosos boleiros, que ganham bastante dinheiro e na hora H pipocam. Você acha que existe mesmo esse cara que cobra bastante dinheiro, se vende como um cara importante, um cara decisivo? Não vou falar decisivo, porque justamente na hora da decisão ele fica marcado por seguidas vezes ter falhado na hora que o time mais precisou dele. Você acha que isso é uma tônica, isso é real? Tem jogadores que você joga que é desse jeito? E quando o jogo aperta e precisa dele para decidir, ele se esconde da partida e acaba deixando a equipe na mão? Então, eu não jogo com esses jogadores aí, né? No São Carlos não tem. É assim. Mas assim, cada um tem um preço. Vai do cara pagar ou não. Se o cara, se o dirigente conhece o jogador, sabe que na hora... então final, sabe que na hora, final. então você concorda que esses caras existem? Não, tem cara assim, tem jogador, assim, é que nem você falou lá, tem a parte psicológica do cara. Final, principalmente, se você não tiver lá tranquilo, concentrado, é assim, então tem que cuidar também dessa parte psicológica, né? Tem jogador que sente mais na final, né? Na minha primeira final lá, vamos dizer assim, no Ajax, Pacaembu, 21 mil pessoas. E aí? Eu não era conhecido na época. Tá vendo? Você sente, você fica... não posso errar. Você sente a cobrança, né? E é uma cobrança interna peraí, mesmo. Calma aí. Não. Sim, do próprio jogador. Já que você citou essa parte do Ajax, eu preciso fazer a pergunta. E quando você sobe de cabeça e faz o gol do título, qual que é a sensação? Aí eu tinha que correr pra todo lado. Não sabia pra onde eu corria. Só corria em volta da torcida. Mas melhor o momento top da carreira? Um dos tops, né? Teve alguma coisa parecida com aquilo? Em final eu sempre faço gol, né, Lucas? Você sabe. Final da Bozano, final esse ano de São Bernardo também fiz gol. Normal. Eu vou te contar, viu? Vai lá, Caio Henrique. Pressão interna. Então, e essa pressão interna, como que é conversado no vestiário? Quando que um jogador sente, Jeremias, no vestiário, essa final... É claro que todo mundo que chega na final tem a confiança de que vai ganhar, mas não tem aquele momento que você sente, hoje não tá legal, não só em final, mas no decorrer da competição, ou é aquele momento que você fala assim, não, hoje ninguém tira da gente. Então, como que é feito essa
E antes de responder, me tirou uma dúvida, Jeremias. Você tava na final da 9 quando vocês perderam pro Favela? Quando o São Carlos perdeu pro Favela? Tava. Só que eu fiquei no banco, eu não entrei nesse jogo. Tá, então responde e depois eu vou fazer uma pergunta. Eu não entrei nesse jogo por decisão do técnico, que a gente tinha vindo de São Bernardo jogamos a final, jogamos lá 45-45, ganhamos lá a final, teve um cansaço, chegou lá, ele optou por não utilizar certos jogadores. Só utilizou o Wellington. Só que era o capitão, né? Então só fala desse ambiente do vestiário. Então, quem faz o ambiente do vestiário são os próprios jogadores. E o próprio Wellington sempre fala, final não se joga, se ganha. Então, tem alguns jogadores assim que você pega o espírito de sempre estar chegando, sempre estar em final, né? E outra coisa que acontece também é o quê? Jogo decisivo, que nem mata-mata. É detalhe. Se você errar num detalhe, você perde o jogo. E é isso que acontece, né? Então a gente tem que estar concentrado para isso. Não adianta a gente fazer uma primeira fase muito boa, que nem vai acontecer a Bifarm aí. Primeira fase, você faz uma primeira fase boa. Chega no primeiro mata-mata, você perde. É assim. Então é detalhe, futebol é detalhe. Não tem outra explicação. Aquele dia específico contra o Favela tinha alguma coisa de errado no vestiário do São Carlos? Então, eu creio que foi errado isso. Você não colocar, vou dar meu exemplo. Que na semifinal contra, não lembro contra quem foi, mas eu joguei, fiz gol, fui bem, chegou na final, fiquei de fora. Foi 2-1 a semifinal. Não lembro contra quem foi. Contra o Central, não? Não, 2015 não. Não. O Favela ganhou do Regina de 1-0. Então, o Favela ganhou do Regina, eu lembro disso. Eu não lembro quem o São Carlos pegou. Foi uma equipe da Zona Sul, não foi? Foi da Zona Sul. Agora eu não lembro, mas assim... Então eu acho que assim, tem uma sequência. Vou dar o exemplo até da Pioneer. Na Pioneer eu comecei no banco no São Carlos. Ele jogava com o Rafael e o Misael. Aí no segundo jogo o Misael chegou atrasado e entrei. Fui bem. Aí não saí mais. Aí sim, tem a sequência. Isso que tem que priorizar. Nesse campeonato mesmo foi isso. Aí chegou na final, ele deixou eu, o Rock no banco e só jogou o Wellington. Só que assim, o Favela tinha um lateral, o Samuel, muito bom jogador. E colocou um cara na lateral esquerda do nosso time, o Rinaldo, não marcava tanto. Então, o que faltava no São Carlos era isso, era a parte tática, de ter um cara lá que conhece, né? Por isso que esse ano, como eu sou diretor de lá agora, né? Levei o Leandro, japonês, que é o treinador de lá agora, então... Então, eu falei pra você, ajudar isso. Leandro japonês veio de onde? De onde que ele é? Nesse jogo contra o Favela, nesse jogo que a gente jogou Favela e São Carlos, ele ajudou o Favela, né? Mas ele é treinador do Corinthians, do Master e do 18 lá, do principal, que é a Copa Paulistana. Ah, sim. Ele também é jogador, né? Então tem essa, ele quer fazer as duas funções. Gente, o bandido gosta dessas coisas. Sabe qual foi a pergunta que o bandido mandou agora? Qual? Jeremias, você jogaria pelo Napoli ou pelo Noroeste contra o Ajax? Conhecendo a torcida do Ajax, não. Só de jogar em outros rivais não dá. Principalmente o Sedex. Como é que vai jogar? Não tem como. Ajax e Sedex, a rivalidade é pior ainda. O França sofreu com isso, né? A França sofreu muito. Fui avisado antes, né? Vai lá, Kaique, última pergunta pra gente acabar o programa. Jeremias, pra gente encerrar, vamos de... Só pra falar, a semifinal foi contra o Unidos do Lídia. Vamos desse ano. E aí, na sua primeira Supercopa Pioneer desse ano, né? São Carlos começa perdendo, no 9 de julho. Muita desconfiança, né? O São Carlos sempre monta timão e sempre chega e perde. Já tinha tomado de 5 ano passado, né? Do Favela na final da 9 de julho. Tava um time desacreditado. Como que foi a conversa? Qual que foi todo o planejamento para chegar à grande glória que foi essa conquista tão grande da Supercopa Pioneer que todos queriam? Conta a história do São Carlos nessa competição pra gente, pra encerrar. Então, é assim... 9 de julho... Assim, eu já não tava no São Carlos nessa época, mas eles sempre perdiam pro 9 de julho. Sempre vinha essa coisa. E perdeu no primeiro jogo também, né? Então já veio a desconfiança total no campeonato, né? Você fica em xeque. Pô, e o grupo do São Carlos era forte esse ano na Copa Pioneer. Era difícil, né? Então a gente teve que
ficar tranquilo no vestiário, se concentrar e ganhamos o segundo jogo, ganhamos o terceiro jogo, aí a gente já chega com moral pro mata-mata. Primeiro mata-mata que a gente pega, um empate, 0x0. Foi com o Maristela? Maristela. Que vocês mereciam ter perdido o jogo. Merecia não. Merecia sim. O Maristela foi melhor. O Maristela jogou melhor. Maristela jogou melhor, principalmente no segundo tempo. Eu acabei de falar, é detalhe. Não fez o gol, né? Acontece, é assim. Né? Então aí a gente pegou confiança. Ganhamos do Maristela nos pênaltis, né? E pega a moral. Pega a moral. Aí também sofreram contra a R2 Deboni. E ganharam. Ganharam com o gol do Wellington. Olha isso. Gol do Wellington. Pois é. Acontece às vezes. Você não viu. É que você não tava, né, no primeiro jogo da Bifarma. Eu tava lá, um golaço dele. Eu falei aqui na rádio. Você não vai, né, no jogo do São Carlos. É assim. Não precisa. Você tem preconceito com o São Carlos. Lógico. É sempre assim. Os jogadores que tem lá não tem condições. Então eu fico por aqui mesmo, bem melhor. E aí numa semifinal pega o 9 de julho de novo. Isso, aí vem todo aquele baque, né? Pô, o São Carlos não ganha do 9 de julho, não ganha, tá engasgado. Tem aquela coisinha no vestiário de revanche, mas, né, alguns jogadores achavam que era revanche. Pra mim não era. Eu sempre tive uma sorte contra o 9 de julho, de acabar ganhando alguns jogos, né? Principalmente em momento decisivo. Né? Mas assim, eu acho que o São Carlos se fechou, o grupo se fechou muito lá dentro pra poder conquistar. Perfeito. É isso aí, pessoal. Vai acabar aqui o programa, 10h57, temos aí 1 minuto e meio pra acabar. Jeremias, obrigado pela presença, tá? Muito legal receber você aqui. Demorou, mas chegou, né, o convite. Espero que você volte futuramente, você ganha com o campeonato aí, futuramente eu possa convidar você pra voltar. Do Noroeste pra falar como que é lá na Vila Formosa. Caio Henrique, vamos lá. O bandido não entra, você escolhe, nós vamos entrar em contato com Alberto Gueiros de Araújo ou a gente dá a camisa pro Williams? O Williams mandou mensagem aqui pra gente, auxiliou e tudo mais. Pra quem vai a camisa do São Carlos? Vamos fazer uma homenagem pro Williams aí, não sei. Tá bom, então Williams, árbitro da WD, vai levar pra casa a camisa do Esporte Clube Jardim São Carlos. 10h58 e 20 segundos, Caio Henrique, 40 segundos pra fechar o programa. Manda seu alô. Quero só falar que 7 horas tem a nossa reprise, já pra adiantar, né? Fica ligado, Jeremias, pode falar pros seus amigos acompanhar a reprise 7 horas. Segunda-feira que vem estaremos de volta. Eu queria mandar um abraço a toda a equipe do FCS. E agradecer ao Jeremias pela presença, obrigado, até a próxima. Semana que vem a gente volta. Até mais. Você ouviu na Rádio Conectados Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. Apresentação Lucas Ribeiro. Resenha FCS. Agora, com o programa Ouvinte Conectados, quem manda na programação